Sabe, ao longo dos últimos anos, eu aprendi algo que mudou completamente a minha vida. Se eu quero orar com poder e vencer as batalhas da vida, eu preciso memorizar as escrituras. E eu falo isso porque eu já vivi isso na minha vida. Por muitos momentos de muito estresse, eu recitei: eu tenho a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus está sobre mim, sobre a minha casa. E eu fui recitando esse versículo até o meu coração se acalmar e eu realmente sentir aquela paz. Quando eu estava me sentindo abandonada por Deus, sentindo Deus tão distante e que Ele não estava cuidando de mim, cuidando da minha situação financeira, eu senti o Senhor sussurrar em meus ouvidos: observa os corvos, eles não plantam, não colhem, não guardam alimento, e o Senhor os alimenta. Quanto mais a gente que é cuidado por Deus, que somos obra-primas do Senhor. E eu sei que para o Senhor eu valho mais do que um corvo. Então Ele irá cuidar de mim. Sim, Ele está cuidando de mim. E muitas outras formas. Quando eu me sinto, com grande aflição, eu falo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo muito, muito meu Deus. Eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem. E foi assim que eu aprendi que todos os versículos que eu tenho memorizado até hoje são usados pelo Espírito Santo quando eu estou enfrentando alguma situação adversa. Esses versículos sempre vêm à memória para fortalecer nos momentos difíceis. O que nos impede de memorizar as Escrituras? O que a Bíblia diz sobre memorizar as Escrituras? E qual a importância de ter essas Escrituras memorizadas no meu dia? Vamos conversar um pouquinho sobre essas questões hoje? Oi, eu sou a Thay, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Aqui no meu canal eu compartilho como ter uma vida com Deus, o que podemos fazer para nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, se esse conteúdo te interessa, se inscreva aqui no meu canal, interaja comigo também durante esse vídeo, com seu like, os seus comentários. Essas ações são super importantes para mim, porque eu quero crescer aqui na plataforma, eu quero que os meus vídeos alcancem mais pessoas, para que mais pessoas possam experimentar o que é ter uma vida com Deus. E essas pequenas ações é o que vai fazer o meu vídeo ser entregue para mais pessoas. Então, desde já, eu te agradeço pelo seu like, o seu comentário. E bora pro vídeo. Então vamos lá, o que nos impede de memorizar as Escrituras? Quando eu decidi levar a sério essa questão de memorizar as Escrituras, eu percebi que os maiores obstáculos, eles não estavam fora, mas estavam aqui, dentro de mim. Eu mesmo criava desculpas, inúmeras desculpas, para não precisar memorizar as Escrituras. Talvez você já tenha dito alguma dessas coisas também. Sabe o que é? Estou sem tempo. Essa é clássica, não é? Mas a verdade é que memorizar versículo não precisa ser algo demorado. Se você separar apenas alguns minutos por dia, já faz bastante diferença. Uma outra desculpa que está sempre na ponta da nossa língua é: mas é muito difícil memorizar as Escrituras. Eu não consigo. Sim, memorizar as Escrituras exige intencionalidade, exige um esforço da nossa parte. Mas basta praticar e essa desculpa também já cai por terra. E a maior desculpa de todas, que muitas vezes a gente não externaliza ela, mas a gente sente ela, é que muitas vezes nós simplesmente não sentimos vontade de nos aprofundar na palavra. Mas se a gente for guiado só pelo sentimento, só por aquilo que sentimos, nunca vamos crescer espiritualmente. Você concorda comigo? Você também dá essas desculpas para você mesmo? E o que será que a Bíblia diz sobre memorizar as Escrituras? A Bíblia é muito clara sobre a importância da gente memorizar as Escrituras. Em Salmo 119:11 diz assim: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Esse versículo, ele carrega um grande poder e muitas vezes ele evita da gente ceder ao pecado. Quando a palavra está em nosso coração, em nossa mente, ela nos guia e nos fortalece contra todas as tentações. Em Josué 1:8, ele fala assim: não se afaste dessas palavras, medite nela de dia e de noite. Calma aí que eu quero ler essa com vocês. Vamos lá, Josué 1:8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito.
Deste modo, você fará prosperar os teus caminhos e será bem-sucedido. Deus ordena Josué a manter a palavra sempre, constantemente em sua boca e meditar nela de dia e de noite. E a promessa aqui é clara: a obediência e a meditação na palavra traz sucesso e prosperidade. Em Deuteronômio 11:18 diz assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendem-nas na testa. O que esse versículo está querendo dizer? Deus está nos ensinando que não devemos apenas ler a palavra, as escrituras, mas sim nós devemos internalizar as escrituras. Isso significa que a memorização das escrituras, elas devem fazer parte da nossa vida diária. E lá em Colossenses 3,16 diz assim: que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Muitas vezes, quando alguma pessoa do nosso círculo de amizade ou no trabalho está passando por um processo difícil, alguma questão ali complicada, nós não teremos a Bíblia ali, não vamos abrir a Bíblia e dar uma palavra. Mas quando a palavra está memorizada em nosso coração, em nossa mente, a gente consegue dar um bom conselho. Quando temos as escrituras dentro de nós, ela molda totalmente a nossa maneira de pensar e de agir. Vamos ler agora João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Gente, olha a profundidade deste versículo. Ei, deixa eu falar uma coisa. Esses versículos, o que está escrito na Bíblia, não são meras palavras, frases soltas. É o próprio Deus falando aqui com a gente. Se mantermos a palavra de Deus dentro de nós, teremos uma conexão super profunda com Deus. Seremos pessoas cheias de poder, de unção. E os nossos pedidos serão sim concedidos porque nós saberemos exatamente o que pedir. Então, assim, a memorização da palavra, ela não é apenas uma prática religiosa, mas sim um princípio espiritual muito poderoso. E esse princípio nos aproxima de Deus, nos fortalece contra o pecado e nos dá direção. E Thay, me diz uma coisa. O que vai mudar na minha vida, no meu dia, eu ter memorizado as escrituras? Pega lá agora um papel e uma caneta que eu vou te dar 5 razões por que vale a pena memorizar as escrituras. Número 1, teremos grande poder contra as guerras espirituais. O inimigo, ele tenta nos distrair e nos enfraquecer a todo momento. Mas quando temos a palavra de Deus em nosso coração, temos a arma mais poderosa contra qualquer ataque do inimigo. Número 2, em tempos difíceis, a nossa fé, ela é fortalecida de uma maneira assim sobrenatural. Quando estamos passando por tribulações, por momentos difíceis na nossa vida, lembrar dos versículos que temos memorizado fortalece mais e mais a nossa fé e a gente consegue passar por este momento de tribulação calmo e tranquilo, sabendo que Deus está no controle de tudo e com paz, porque temos a paz de Deus que excede todo entendimento. E então as tempestades da vida, elas não conseguirão nos parar, porque estaremos bem ancorados na palavra de Deus. Motivo número 3, e que mudou completamente a minha vida de oração. Quando eu comecei a inserir as escrituras em minha oração, nossa, meu Deus, a minha vida de oração nunca mais foi a mesma. A minha oração é muito mais poderosa, eu me sinto muito mais íntima do Senhor. Eu consigo falar ali no meu tempo de oração com mais autoridade, com mais fé. Enfim, depois que eu inseri as escrituras em minhas orações, nossa, eu fui para outro nível. E eu falo muito disso aqui nos meus vídeos, então vai lá maratonar os meus vídeos. E o motivo número 4, e muito poderoso também, é para renovar a nossa mente. Nós só conseguimos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, ela é capaz, ela tem o poder de renovar, de transformar, de mudar completamente a nossa mente, os nossos pensamentos. E o motivo número 5 é compartilhar a nossa fé com outros. Eu falei um pouco sobre isso agora há pouco, né? Quando nós estamos
conversando com alguém, ou alguém está passando por alguma dificuldade. Quando nós temos as escrituras memorizadas, nós conseguimos dar o conselho certo, na hora certa. Sabe aquela pessoa que sempre fala a coisa certa na hora certa? Então, nós seremos essas pessoas. Nós seremos um canal de bênção na vida das pessoas. Quando temos as escrituras em nosso coração e na ponta da nossa língua, podemos ensinar e encorajar outras pessoas com muito mais facilidade. Tá bom, tá? Mas e agora? E na prática? Eu quero prática. O que eu faço para memorizar as escrituras? Eu sei, memorizar as escrituras pode ser um grande desafio. Mas existem alguns métodos simples e eficazes para facilitar a sua vida na hora de você memorizar as escrituras. E a primeira dica é: escolha versículos que mais falam ao seu coração neste momento da sua vida. Se você está num momento na sua vida de muita alegria, sabe, de muita gratidão, procure versículos que expressam alegria e gratidão. Agora, se você está enfrentando algum problema na mente, nos seus pensamentos, no seu emocional, procure versículos que falam sobre isso, sobre a mente, sobre o nosso emocional. Se você está passando por um período de grande ansiedade, procure versículos que falam sobre ansiedades, que falam para a gente depositar a nossa esperança em Deus. Vai lá no Google, digita assim, versículos sobre tristeza. Ele vai abrir lá várias páginas. Você escolhe versículos curtos, escreva eles. Escreva eles em post-it, em papéis pequenos. Se você tem um diário de oração, escreva nesse diário de oração. E não é só você escrever e pronto. Não, você precisa revisitar aquele versículo ao longo do seu dia. Post-it é muito interessante porque você pode colar ali no seu espelho e toda vez que você vai ao banheiro, você se obriga a ler aquele versículo. Quando meus filhos eram menores, eu fiz vários cartazes de vários versículos que faziam muito sentido naquele momento, sabe, na vida deles, e colocava assim na parede antes de dormir. Eles tinham que ler alguns versículos, um por dia. E assim, os meus filhos foram memorizando as escrituras e eu também. Fale esses versículos em voz alta, leia e fale em voz alta. Isso ajuda a fixar na nossa memória mais rapidamente. E a melhor hora para você memorizar é antes de dormir, quando o nosso cérebro já está tranquilo. Então a gente recita aquele versículo, parece que ele entra mais fácil na nossa mente. E não tem nada diferente, né, do que todos nós já sabemos, que é escrever, ler em voz alta, né, repetir durante o dia algumas vezes. Uma coisa que eu costumo fazer também é escutar. Às vezes eu gravo, leio no gravador do celular mesmo o versículo e ao longo do dia eu toco ele, escuto ele e você vai ver que vai fazer muito sentido. Você vai querer ler aqueles versículos porque eles vão estar relacionados com aquilo que você está sentindo naquele momento. Lembra que eu falei? Se você está com alguma dificuldade, você precisa resolver algum problema, você escolhe tipos de versículos que têm a ver com aquilo que você está sentindo, que você está passando naquele momento. E isso, além de fortalecer a sua fé, você vai memorizando as escrituras. E você vai ver que logo você vai ter memorizado as escrituras e passado por aquele momento com mais facilidade. Uma outra coisa que também vale a pena é você tentar associar aquele versículo com alguma imagem. Por exemplo, quando eu estava tentando memorizar Filipenses 4:6, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que eu fiz? Eu associei esse versículo a uma pomba branca, uma ave branca, né? Sei lá, um pássaro branco. E eu imaginava assim, ele com as asas abertas e daí chegando assim, guardando o meu coração e a minha mente. Tipo, a asa fechava em meu coração e na minha mente. Sei lá, gente, eu nem consigo descrever essa imagem pra vocês, mas era a imagem que eu tinha quando eu estava memorizando este versículo. E o clássico Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva para águas tranquilas. Esse é fácil de visualizar, né? Uma ovelhinha lá, um pastor fala: venha, descansa aqui nessa árvore. Vamos agora passar um tempo aqui neste pasto, essa grama verdinha. Tá com sede? Vem, ovelhinha. Vou te levar aqui nesse riacho. Então, esse é fácil da gente
associar a uma imagem, né? Outro clássico também é Salmo 121, 5 e 6. O Senhor é o meu protetor e Ele sempre estará ao meu lado como uma sombra para me proteger. E o sol não me fará mal durante o dia e nem a lua durante a noite. O que eu imagino, né? Uma grande árvore fazendo aquela sombra enorme num dia de muito sol e eu ali, sabe, protegida do sol, com sombra e um refresco assim do vento batendo, sabe? Eu uso muito essas imagens também para memorizar os versículos. E isso também pode te ajudar. Use a sua imaginação à vontade. A memorização das escrituras é uma disciplina espiritual transformadora. Nos fortalece, nos dá direção e faz com que a gente se aproxime ainda mais de Deus. Ei, não se trata apenas de você decorar, tá? A palavra, mas sim de você memorizar, de você internalizar, fazer aquelas palavras verdade no seu coração. E a minha oração hoje é que Deus te capacite nessa jornada de conhecer e memorizar mais e mais a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus em seu coração para você jamais pecar contra ele. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, o seu comentário. Ei, compartilhe esse vídeo com alguém que Deus colocar em seu coração. Compartilhe com quem você ama e seja você um semeador da palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida e eu vejo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Bye!